Já volto, já volto. Olá, boa tarde pessoal, espero que todos estejam bem, estou novamente aqui com vocês. Hoje trouxe aqui um assunto, não é? Hoje trouxe aqui um assunto, tem a ver com alguns desabafos, não é? Alguns desabafos de alguns idosos. Hoje estamos novamente aqui com tema este, não é? Tema este, 28% de idosos, não é? Estão abandonados em lares e não recebem, não é, visita dos filhos. 75% dos idosos é aquilo que temos nas notícias, não é? Aqui no Expresso. 75% dos idosos sofrem de problemas esses de demência. Sabemos nós que muitas das vezes os estudos que são feitos, não é? Têm tendência sempre de aliviar um bocadito o peso, não é? No que diz respeito sobre, não é, os problemas sociais. Hoje estou novamente aqui com esse tema, não é? Sabemos nós que a maior parte dos portugueses, não é? A maior parte dos portugueses não cuidam dos seus pais, não cuidam dos seus avós, não cuidam dos seus parentes com demência, não cuidam dos seus parentes com problemas esse sério de saúde, não é? Muitos vão dizer que é por questões essa profissional, por falta essa, não é, de tempo, não é? Muitas das vezes nós temos nos deparado aqui com N situações no que diz respeito, não é? No que diz respeito sobre os nossos idosos aqui nos lares. E isso tem a ver também com os temas, não é, que eu tenho vindo a desenvolver aqui a partir das redes sociais, não é? Tem a ver com as políticas sociais, não é? Que muitas das vezes, não é, os políticos têm deixado para trás. Quando nós olhamos nessa estatística de 28% dos idosos não recebem, não é, os seus filhos não recebem visita, é real. E é um absurdo, não é? E quando nós olhamos aqui para a estatística também da percentagem do número de pessoas que têm problemas esse sério de demência, nós esquecemos-nos que também aqueles que cuidam também precisam de ser cuidados em termos esses, não é, de acompanhamento psicológico, não é? Já lá vou entrar, é só para dar aqui uma implementação aqui no tema. Deixa só eu entrar aqui, não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo aqui, porque isto quando fica assim, eu acabo por... quem quiser comentar o tema, quem quiser comentar lá, não é, não é, na rolagem, pode comentar, não é? Vamos partilhar experiências, vamos partilhar, não é?
Eu sei que muita gente precisava de falar sobre isso, muita gente precisava de falar sobre isso, porque é um tema que tem sido esquecido, não é? Deixa eu só meter aqui alguma. Deixa-me só. Oh, só para tentar eu fazer aqui, deixa-me cá fixar aqui o comentário, fixando o comentário. Não sei se eu consigo, deixa-me ver aqui. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha. É mais ou menos isso. Como eu já tenho dito aqui, não é? Também sou auxiliar essa, não é, de geriatria, também sou auxiliar essa de saúde, não é? Também sou, não é? Também tenho formação essa, não é, de línguas humanidades. Sabemos nós que na altura, não é, para que uma funcionária ou uma pessoa pudesse ocupar a certos, não é, certas áreas, não é, profissional, era necessário as pessoas terem formação profissional. E na altura, não é, na altura, não é, na altura não se dá, não se não, a maior parte dos imigrantes de origem estas africanas não eram permitidas, não é, lhes dar o acesso à formação profissional em termos esse, não é, de trabalho na área de auxiliar, não é? O porquê que eu trouxe aqui esse tema? Porque é um tema que tem sido esquecido, não é? Bem há pouco tempo também teria dito que eu iria novamente falar sobre, ou tocar novamente no foco, não é, sobre essa questão, não é, do abandono dos filhos, não é, do abandono dos pais, dos filhos, não é, e a falta a falta de, como é que eu vou dizer, a falta de, é um tema que me deixa um bocadito, não é, um bocadito estressada. Não é? Parece que eu estou a falar do meu pai, ou do meu tio, do meu avô, não é? É um tema que carece de bastante atenção, tanto quanto aqui no que diz respeito, não é, às figuras essas políticas, porque quando se fala, ou quando, não é, quando se fala dos programas esses políticos e sociais, nós devemos fazer alguns reparos para que esses políticos então possam, não é, analisar ou fazer não é, alguma fiscalização em determinados lares, porque esse é o trabalho de alguns políticos também, não é? Eu sei que existem instituições essas que fazem esses serviços, mas muitas das vezes, muitas das vezes nos deixa um bocadito, não é, para trás. Por experiências minhas também que eu já tive, não é, por várias vezes me deparei com algumas instituições
onde não é, os idosos são tratados de tal forma e nem mesmo os familiares conseguem, não é, perceber o quanto, não é, os pais estão a ser maltratados, né? Quando nós falamos de humanização, né? Quando nós falamos de humanização, né? Eu gostaria, como muitas das vezes os portugueses usam muito a saudade, o significado da saudade, o significado, qual é o significado da saudade? Muitas das vezes os idosos, não é, nos momentos não é, de aperto, eles falam muito da saudade. Eu tenho saudades do meu filho, não é? Eu tenho a certeza que o meu filho já me esqueceu. Eu tenho a certeza que o meu filho não vem me ver por causa da minha nora. Eu tenho a certeza que a minha nora não vem me ver, não é, por causa do meu genro, não é? Eu tenho saudade daquele tempo. Eu tenho saudade dos momentos em que eu metia a mesa, não é, nos dias esses de festa, como por exemplo nós estamos a chegar novamente, não é, nos meses esses de festa, não é, que é dezembro. Eu sei que muitas dessas famílias já estão preocupadas em comprar comida, vinhos, champanhes e por aí fora, né? E muitas das vezes quem fazia a mesa, que organizava, que juntava a família, eram esses idosos, e muitos deles estão atirados por ali, não é? Para quem quiser ler, não é, o porquê que eu estou aqui a trazer esse tema, tenho aqui mesmo, não é? Não sei se está bem visível, eu também não vejo muito bem, né? Às vezes mando para fora tudo que está à minha frente, né? Muitas das vezes eram esses idosos que tratavam, não é, dos momentos esses de festa, não é? Como dia 25 de dezembro, 24 de dezembro para dia 25, a mesa cheia, não é? Dia 31 para dia 1, são as idosas na altura, não é, dentro do ciclo familiar, que preparavam essa mesa, não é? E muitas das vezes estavam incluídos também os netos, porque, não é, quando nós falamos sobre o abandono, não é, de alguns idosos, não só os filhos, mas também os netos, e muitas das vezes são esses idosos, ou foram esses idosos, não é, que tiravam do seu tempo, não é, do seu tempo para poderem levar os netos nas escolas, não é, que ocupavam o espaço dos pais, enquanto os pais tivessem a trabalhar, eram os idosos, os avós que pegavam os netos para, não é, poderem cuidar na falta da mãe, não é? Nós estamos a falar porque nós vimos, nós temos olhos, não é? Porque eles só servem para isso, não é? Que eles só servem para isso. O que está acontecendo exatamente aqui, não é, na sociedade portuguesa, não é? O que está acontecendo aqui são situações essas muito, como é que eu vou dizer, muito perigosas em termos dos cuidados dos idosos, não é? Antes de eu começar a entrar aqui, eu quero lembrar aqui que também sou auxiliar de saúde, não é, só auxiliar essa geriátrica, não é? Tenho também a formação essa na altura, não é, mesmo para que as pessoas pudessem trabalhar diretamente ao domicílio, não é? Nós, não é, éramos obrigados a fazer o curso de formação profissional de apoio domiciliário, não é? De apoio domiciliário, que era, não é, de longa duração, que eu me lembro, a primeira formação para ter contactos, esse direito com os idosos, não é? Eu tinha que fazer um curso de formação de 9 meses, onde por sua vez também tivemos a técnica dos cuidados. Ligar mais o que? Sim, tem que manter. Onde, por sua vez, as técnicas tinham, os formandos tinham que ter técnicas do cuidado, não só em termos esses de acompanhamento. Na altura não havia muita confusão entre
quem cuida, não é, e quem trata da casa, não é? Ultimamente tem havido muita confusão aqui, o que é, qual é o papel da auxiliar, não é, na vida do idoso, não é? Muitas das vezes essas empresas têm confundido, não é? Qual é o papel da auxiliar? Qual é o papel da ajudante de cozinha? Qual é o papel? É uma vergonha até, é uma vergonha. Ultimamente o que tem sido feito aqui nos lares, não é, na altura não era permitido. Quando um alguém é contratada para cuidar do idoso, era somente para cuidar do idoso, tanto quanto nos seus aposentos, tanto quanto nos lares, né? Por isso é que não somos consideradas essas auxiliares de idoso ou então acompanhante. Não confundam acompanhante com outro modelo de acompanhante, né? E nos anos atrás, porque eu sou mais velha, nos anos atrás as pessoas não eram permitido, qualquer pessoa não era permitido trabalhar com idoso, porque era obrigatoriamente as pessoas terem uma formação profissional, né? E as pessoas também eram obrigadas a saberem as técnicas, não é, as técnicas não é, de reativar em casos de emergência, não é, de reativar, não é, fazer a medição da pressão e por aí fora. Hoje em dia está tudo à Lagardier. Não é? Hoje em dia está tudo estragado. Hoje em dia, o que as empresas querem? Não é? As empresas não querem pessoas com formação profissional. As empresas não querem pessoas não querem pessoas com currículo. Hoje em dia, as empresas estão um pouco se cagando, não é, tão pouco se cagando, não é, com as pessoas que têm, não é, que têm experiência, que têm práticas, que têm formação profissional. Por quê? Por causa também, não é, por causa também por causa desta onda de imigração. Por quê? Porque com esta onda de imigração, não é, vai ter sempre pessoas essas desesperadas, não é, quando são contratadas, eu faço tudo, não tenho problema nenhum, sem medir as consequências. Por isso é que temos sempre aqui algumas empresas, não é, que extrapolam o horário, não é, de trabalho, não é? Por isso é que nós temos empresas aqui, empresas essas que, não é, por sua vez, a funcionária é obrigado a fazer 13 horas, 12 horas, 11 horas de trabalho. E isto, não é, na lei não é permitido. Nos anos atrás, depois de eu fazer o meu curso de formação, não é? Aquilo está estipulado na lei, que a auxiliar que cuida de um idoso também precisa de repouso, né? Precisa de uma hora de almoço. Hoje em dia, o que estão a fazer em determinadas empresas, não é? É crime, porque, quer dizer, nós estamos a confundir uma auxiliar com uma senhora da limpeza, nós estamos a confundir a auxiliar que trabalha diretamente com os idosos com uma, como é que eu vou dizer, com uma senhora da lavanderia. Nos anos atrás também tive tive sorte de ter, de ser contratada em algumas empresas ali preparadas, onde por sua vez, as áreas, essas profissionais eram divididas, principalmente em grandes empresas, essas, públicas, muitas das vezes, quando uma instituição tem várias valências, a empresa é obrigada a contratar somente, senhoras essas da limpeza, senhora da limpeza, senhora da lavanderia, é só mesmo para a lavandaria, e auxiliar que trata do idoso, só tem que estar mesmo focado com os idosos, e na parte da cozinha também tem que ter, ou tinha na altura, tinha que ter também pessoas essas que tratam dos idosos na hora do almoço, e o papel da auxiliar que trabalha diretamente com esses idosos, era somente,
levantar os idosos depois do almoço e fazer então, não é, as atividades essas da higiene pessoal do idoso, não é? Às vezes nós confundimos, ou muitas dessas empresas, ou muitos desses empregadores, não é? Confundem qual é o papel aqui da auxiliar. O que é esse auxiliar? O porquê que eles têm confundido, não é? É porque não existe leis, não existe fiscalização, não é? Por isso é que nós temos muitos idosos, não é? Muitos idosos, não é? Isolado, mesmo estando no lar, muitos idosos estão isolados por quê? Não é? Estão isolados porque existe uma carência de funcionário, como por exemplo, não é? Como por exemplo aqui, não é? Os trabalhos manuais, não é? É aquilo que eu já teria dito no início, não é? Na formação profissional, não é, que se fazia, não é, nos anos atrás, não é, a pessoa era obrigado, não é, ou era obrigado a ter técnicas essas de trabalhos manuais, não é, para quê? Para dinamizar a vida, não é, ou o dia a dia do idoso, não é? E a pessoa também era obrigada a ter, não é, a ter como é que eu vou dizer, uns módulos, não é, umas aulas a mais, não é? No que diz respeito sobre línguas, humanidade, e sabemos nós que muitas das vezes, não é? Quem ocupa esses cargos, como por exemplo, não é, como supervisora, diretora, não é, provedor, não é, gestores de lar, são pessoas essas que não têm experiências nenhuma, não é? E quando, não é? E quando encontram pessoas essas que têm técnicas e conhecimento, não é? O que eles fazem? Não é? Tiram logo de cena essas pessoas que têm a técnica, que têm a formação, que têm o conhecimento de base. Não é? O que eles querem? Querem mãos de obras essas baratas, não é? Eles querem, não é? Eles querem contratar aquelas pessoas que têm menos estudos, eles querem contratar aquelas pessoas, não é, que estão, não é, à procura de trabalho desesperadamente. O que acontece depois? Não é? O que acontece? Acontece essas coisas, começamos a confundir, não é? Isto fica aqui o meu ponto de vista para os deputados da Assembleia, não é? Temos muita coisa para debater, temos muita coisa, não é, para se discutir, não é? Temos muitos programas esses, não é, políticos que deveriam ser feitos reparos, não é? E quando nós falamos sobre os reparos, não é, a fiscalização, as leis, não é, devem ser cumpridas na sua íntegra, não é? Às vezes nós temos nos deparado aqui com N situações essas complicadas, não é? Eu dou aqui o exemplo, não é? Eu dou aqui um exemplo de uma empresa onde fui contratada, não é? Onde, não é? Na entrevista foi tudo bem, foi uma entrevista, não é? A partir do, não é? De vídeo, não é? De vídeo, onde, não é, fiz questão de apresentar o meu currículo, não é, a minha experiência, não é, sobre, não é, esta valência que é os idosos, né? E no dia seguinte comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar na entrevista desde já. Eu sou muito atenta na entrevista. Na entrevista desde já não fizeram questão de dizer que não é uma empresa que trabalha, né, com recibos verdes, né? E não é, quais são as valências que há nesta mesma instituição, né? Porque existe valência, há instituições essas públicas que, não é, existe valência, não é? Por quê? Porque nós temos idosos esses diferenciados, idosos esses com problemas esses de demência, problemas esses, não é, físico e motor. Nós temos muitos idosos que carecem de a maior atenção,
Parece que não, mas temos muitos idosos que carecem de atenção, né? Tudo isso, toda essa experiência que eu contei aqui, não é, são experiências essas, não é, não só, não é, de trabalho, mas também em termos esses de formação profissional, não é? E muitas das vezes quando nós vamos a uma entrevista, não é? Muitas das vezes as empresas dizem, não é, que a pessoa não tem perfil para ocupar, não é, esta área. Eu pergunto, às vezes, eu pergunto a todos vocês, não é, às senhoras dos recursos humanos, eu sei que muitas das vezes, não é, vai ter pessoas aqui dos recursos humanos, vai ter pessoas essas preparadas, não é, técnicas essas que possam analisar, não é, não é, quais são os perfis que, não é, vão de acordo com aquela valência, porque existem muitas valências, né? Às vezes as pessoas, não é, às vezes essas técnicas, não é, dos recursos humanos, não deveriam fazer entrevista a essas técnicas dos recursos humanos, porque elas não têm conhecimento nenhum, não é? E são essas senhoras que, por vezes, não é, têm tendência de deixar fugir ou deixar passar pessoas essas que tenham, não é, conhecimento de causa no que diz respeito sobre o trabalho com idoso, não é? E muitas das vezes não é por questão essa de tom de pele, é que faz com que muitas não contratam pessoas essas com experiência, né? Por quê? Porque nós, quando vamos a uma entrevista, trouxemos bagagens, temos conhecimento, então acaba por, né, fazer com que façam escolhas essas erradas, né? Quando nós falamos sobre o abandono aqui dos idosos, não é? Sobre o abandono dos idosos, isso é da responsabilidade também do Estado, ou é da responsabilidade do governo, não é? Se olharmos aqui, não é? Se olharmos aqui no que diz respeito sobre as leis que são implementadas no Brasil com relação à proteção do idoso, né? Eu posso dizer que o Brasil está mais à frente com relação a Portugal, em termos da proteção do idoso. Por quê? Porque no Brasil existe uma lei, não é? Foi aplicada uma lei, caso o filho, por sua vez, abandonar o pai, não é? Esse poderá, não é, receber uma advertência. Ou então, caso, não é, o idoso, não é, resolver levar o filho a tribunal, porque muitos podem sim levar os filhos no tribunal, não é? Caso os filhos puderem, não é, caso, não é, o idoso levar o filho a tribunal, esse filho é obrigado a pagar uma indemnização ao pai ou ao idoso. Pelo visto, aqui nós temos muitas leis que não levam a sério, não é, os casos sobre o abandono dos idosos, não é? Quando nós analisamos, quando nós acompanhamos aqui esses relatos, muitos dos relatos são abafados, não é? Muitos dos relatos são abafados, não é? É aquilo que eu estava a dizer aqui sobre a minha candidatura de uma das empresas, não é? Onde, por sua vez, me deparei com N situações, não é? Em 2 dias consegui detectar que a casa, não é, não oferecia segurança, não é, não oferecia proteção para os idosos, né? Em termos esses de material, não é, de higiene, não é, muitas das vezes, não é, essas instituições não dão muita importância, por quê? Porque não existe fiscalização. Não existe fiscalização nenhuma, não é? E muitas das vezes, quando uma funcionária, não é, faz, não é, algumas denúncias, não é, muitas das vezes as instituições que recebem as denúncias não levam muito a sério, né? Não levam muito a sério. Por quê? Porque, não é, diante da denúncia, vai haver sempre alguém por dentro que vá por detrás comunicar àquela instituição que no dia tal, não é, vai haver uma fiscalização, né? E o que eles fazem no momento quando recebem
quando recebem, não é, um aviso de alguém que lá está dentro, não é, o que é que eles fazem? Eles vão fazer limpezas, não é? Vão fazer limpezas, vão preparar os idosos, vão deixar o espaço, não é, organizado, e quando, não é, a fiscalização chegar, aquilo está limpo, vai dar a impressão que aquilo está limpo, não é? E muitas das vezes, não é? Muitas das vezes os filhos não sabem porquê. Porque os idosos são abandonados, não sabem porquê. Porque eles não frequentam o espaço, não sabem porquê. Porque eles não visitam o espaço onde os velhos dormem, onde os idosos dormem, né? E o susto que eu tive, não é? Quanto à questão dos direitos, não é? Os direitos dos funcionários, não é? Porque faço sempre noites, né? Noites, né? O susto que eu tive é me deparar com uma situação, não é? Um bocadinho desonesto. Quero dizer, nós não tínhamos praticamente uma hora de jantar, não tínhamos uma hora de jantar e nós éramos obrigados a comer, a correr para então cuidar dos idosos, né? Pois, não é? Pós o jantar, a pessoa era obrigada também automaticamente a ir para a lavanderia, não é? Para a lavanderia. Quer dizer, quando chegava, porque nós sabemos que na lei é obrigado os funcionários terem pelo menos 2 horas de descanso ou 3 horas de descanso. Por quê? Porque nós estamos a fazer noite, nós estamos ali para vigiar, nós estamos ali para, não é, para controlar os idosos, nós estamos ali para, não é, para fazer as nossas tarefas, mas muitas das vezes nós saímos das nossas áreas, não é? Não é? E acabamos por fazer serviços esses que não tem nada a ver conosco. Quer dizer, nós automaticamente viramos empregada de limpeza, automaticamente viramos auxiliar da cozinha, automaticamente viramos cozinheira, automaticamente, quer dizer, uma só auxiliar a ocupar as áreas todas que deveriam ser ocupadas por outras pessoas. E isso acontece em vários lares. Isso também tinha que ser mesmo denunciado. Por quê? Porque estão a fazer, não é, destes lares como se fosse, não é, uma, como é que se diz? Quando nós falamos sobre o abandono dos idosos, é como se fosse um depósito dos idosos. Se os filhos não se preocupam minimamente com os pais, se os filhos ou os netos não se preocupam minimamente com os pais, a única coisa que eles se preocupam é pagar a mensalidade, não é? Desses pais. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles não estão nem aí para com os seus pais. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão a abandonar mesmo os seus pais. Então, isso deveria ser, não é, a responsabilidade daqueles que governam, analisar essas denúncias, não é? E trazer, não é, dentro da Assembleia da República para que haja um debate com base, não é, a essas situações. Nós estamos a falar dos idosos. E quando nós falamos, ou quando esses políticos falam sobre a imigração desordeira, a imigração, não é, todo o problema aqui está incumbido, não é, para os imigrantes, não é? Muitas das vezes somos nós que fizemos o papel dos familiares desses idosos. Por quê? Porque esses não recebem visitas. Muitas das vezes, não é? Muitas das vezes os filhos não atendem minimamente o telefone, desligam os telefones, não é? E são coisas que deveriam prestar mais atenção, não é? O relato que nós temos aqui são relatos esses vividos, são relatos esses que nós acompanhamos, não é? Por isso é que eu fiz questão de meter aqui, não é, fiz questão de meter aqui, não é, afixado o meu comentário, que o desabafo na madrugada escura dentro de um lar de idoso, não é?
é muito triste, não é? Porque é naquelas horas que o idoso procura o carinho do filho, o abraço do neto, é naquela hora que a idosa lembra-se que no outro hora foi útil para a família, é nesta hora que o idoso, não é? Lembra-se que antes de chegar ali tinha uma família, não é? Cuidava dessa família e ultimamente é essa família que tem abandonado, não é? O idoso, não é? E isto, não é, parte-nos o coração. Nós estamos a falar do abandono do idoso nos lares, não é? Por isso é que eu trago aqui hoje esse tema, né? Porque, não é? Quando nós temos contato com essa realidade, não é? Este é o nosso trabalho, não é? De trazer aqui, não é? Diante das mídias, esse caso, não é, que está aqui, não é, exposto aqui atrás, não é? Eu posso também trocar aqui mais uma, isto aqui, sim. Eu posso trocar aqui para uma outra, não sei se vocês conseguem ler aqui, é mesmo para vocês lerem também. Eu sei que muitas das vezes as pessoas que se deparam com os meus vídeos ou com as minhas lives trabalham em lares, não é? Muitas das vezes são dispostos em situações essas complicadas. Muitas das vezes, alguns funcionários que trabalham à noite são obrigados de ficar, não é, sozinhas a cuidarem, não é, de 2 andares ou 3 andares, não é, por 2 pessoas, não é? Isso não é um assunto que carece de maior atenção, porque nós não somos máquinas, também somos seres humanos, né? Nós estamos ali para, não é, ajudar, não é? Se bem que nós temos um salário, mas também estamos ali para descomplicar as coisas, né? Quando nós falamos sobre a segurança, por isso é que tem havido muitos idosos a partirem, não é, o fêmur, partirem a perna e por aí fora, não é? E que, não é, muitas das vezes as famílias não têm conhecimento. Não têm conhecimento por quê? Porque eles se desligam na totalidade, porque eles não fazem questão de ter contato com esses idosos. E como é que esses idosos vão ser tratados, né? Vão ser tratados somente como se fosse um produto, não é? Um produto que rende. E é isso que acontece nos lares, né? É isso que acontece nos lares. E quando encontramos pessoas essas capacitadas, quando encontramos pessoas essas com amor, com carinho, que queiram trabalhar com carinho, muitas das vezes essas pessoas são descartadas. Por quê? Porque nós já encontramos um ninho construído naquele lar, não é? Nós já encontramos um grupo de pessoas formadas, não é? Pessoas essas inúteis, eu digo mesmo pessoas essas inúteis, não é? Que formam um grupinho para poderem destruir, não é? Os funcionários que vão entrando, não é? Muitas das vezes são essas funcionárias antigas que fazem com que, não é? Com que a empresa venha contratada, não é? Venha contratada pessoas essas, não é, sem experiência. Por quê? Porque para que aquelas funcionárias antigas possam dominar aquelas que não têm experiência, que não têm um histórico. Quando nós apresentamos um currículo, não é o nosso histórico, é a nossa experiência, não é? Mostra o quanto nós temos, não é, capacidade de lidar com situações essas, não é, complicadas, como por exemplo as ocorrências, como por exemplo, não é? Como por exemplo, não é? Há momentos que há idosos que acordam, não é, à noite, não é, no escuro, não é? O que nós nos deparamos aqui, principalmente eu já me deparei com pessoas essas sem, não é? Praticamente sem cuidados nenhum, sem amor ao próximo, aos gritos, já que é uma funcionária antiga, não é? Anda aí aos gritos de longe. Quer dizer o quê? Quer dizer que a casa carece de pessoas essas, não é? Pessoas essas que se preocupam, pessoas essas organizadas, pessoas essas atentas, pessoas essas com amor, porque também quando nós, não é? Quando nós, não é?
quando nós temos uma profissão, é para exercer com amor, com carinho, não é? E muitas das vezes nós somos obrigados, não é? Muitas das vezes nós somos obrigados a nos retirar de certas empresas. Por quê? Porque não é um hábito da casa. Quando não é contratada uma pessoa que tem bastante conhecimento, tanto quanto na questão essa de formação profissional, tanto quanto na experiência. Muitas das vezes, não é, a casa prefere ficar com os funcionários esses inúteis, acabam por dar mais, não é, ouvido aos funcionários esses inúteis, não é? E eu vou já trocar aqui para vocês poderem também fazer a leitura, não é? A leitura do outro post, para vocês poderem entender, não é? E é complicado essa situação quando nós nos deparamos novamente com esse tipo de notícia, não é? Quem tem falhado aqui é o governo é que falha com essas pessoas. O governo é que deveria tomar, não é, tomar algumas providências para que isso não venha a acontecer. Nós estamos a falar dos idosos, né? Nós estamos a falar dos vossos pais, e muitas das vezes são pais de políticos, Vou falar também aqui dos privilégios que têm tido aqui algumas figuras aqui, como por exemplo os coordenadores, não é, destas instituições, os coordenadores, os presidentes destas instituições, né, os provedores, os gestores, as supervisoras, que muitas das vezes usam o cargo para poderem aproveitar-se, não é, das oportunidades, não é, que oferecem à casa, não é? Ou porque eu estou a dizer isso porque também são questões essas que precisam ser reparadas, não é? Esses espaços que muitas das vezes os pais desses coordenadores, desse presidente, provedor, gestor, supervisora, ocupam nesses lares, não é? Não é? Tem vindo a prejudicar muitas das vezes as vagas de pessoas essas que não têm, não é? Tem vindo a prejudicar muitas das vezes os pais desses senhores, que são os gestores, os provedores, não é? As coordenadoras, as supervisoras, não é? A chefe de equipa, não é? Muitas vezes usam esse lado, não é, profissional para poderem se aproveitar, não é? Para poderem arranjar vagas para os seus conhecidos. Quando nós falamos sobre o amiguismo e por aí fora, não é? Nós não temos só que, não é? Nós não temos só que olhar em outras franjas, né? Nós temos que olhar também dentro das empresas. O que acontece? Vamos aqui, juntas de freguesia. As juntas de freguesia aqui, junta de freguesia de famílias. As juntas de freguesia, não é? As juntas de freguesia que é como uma espécie de empresa da família, não é? E isso fica complicado quando, não é? Quando uma pessoa, não é? Quando uma pessoa vai fazer alguma candidatura nessas juntas de freguesia, o que acontece? Eles pegam o teu currículo, rasgam, assinam à tua frente, mas depois, olha, nem querem saber. E muitas das vezes, não é? Tenho me deparado aqui com algumas juntas de freguesia, onde está o papagaio, onde está o sogro, não é? O sogro, a sogra, o genro, o sobrinho, os netos, os papagaios, não é? Os amigos, não é? As comadres, os compadres, não é? E isso não é empresa pública, empresa do Estado, não é? O porquê que isso acontece? É porque existe aqui uma falha dentro do sistema. É porque existe uma falha dentro do sistema, né? Uma pessoa que
que tem a capacidade de poder ocupar um cargo ali na junta de freguesia. Não consegue. Por quê? Porque já existe ali um ninho formado. E isso acontece. Tal qual também como os lares, tal qual também como algumas instituições, essas públicas que são as IPSS, e isso acontece. As amigas, os amigos, os compadres, os gerros, a nora, o papagaio, e isso acontece, não é? Por isso é que nós temos tido aqui, não é, falhas essas do sistema, e quando nós falamos sobre as falhas do sistema, devemos também analisar dentro dessas empresas, não é? Quem é o culpado disso tudo? É o governo. Não é? Quem é o culpado disso tudo são os políticos que não discutem, não é, sobre os temas esses mais importantes ou sobre as questões essas mais importantes do país, não é, que é os cuidados, não é, que é a vida dessas pessoas. Nós estamos a falar da vida dessas pessoas, não é? 28% de idosos estão abandonados, não é? Estão abandonados em lar, não recebem a visita dos filhos, não é? Não recebem a visita dos filhos, não recebem a visita dos netos, não recebem a visita de nada. Não é? E isso é complicado. Não é? Quem tem que falar aqui somos nós que temos contactos direto com essas pessoas. Eu não tenho medo, seja lá de quem ele for, não tenho medo de falar sobre essas questões. Se nós estamos a falar, não é, de vida, nós estamos a falar da proteção da vida, nós estamos a falar, não é, dos direitos humanos, nós também podemos falar sobre essas questões. O que é que está a acontecer exatamente dentro dos lares? Não é? O porquê que nós, não é, o porquê que muitos desses funcionários têm se calado. Não é? Voltando ao assunto que eu teria já falado atrás, não é, com relação, não é, o trabalho, não é, o trabalho ou a empresa onde não é, que, não é, muitas das vezes as horas não são controladas, não são controladas na lei. A Segurança Social não permite com que uma funcionária trabalhe 12 horas faça 12 horas de trabalho no lar. A Segurança Social não permite, mas não há fiscalização nenhuma. E eu direciono mesmo aqui algumas críticas para as nossas compatriotas aqui moçambicanas. As nossas compatriotas moçambicanas são, não é, pessoas essas que nos deixam a desejar. São pessoas essas que nos deixam a desejar. Muitas das vezes elas são dispostas em uma condição essa muito, muito complicada, sem minimamente as condições, não é? Os horários que lhes são expostos, elas não reclamam, não discutem, não é? Os materiais de higiene e segurança não existem nessas empresas e muitas das vezes esses patrões usam essas nossas irmãs moçambicanas para poderem estar do lado do patrão. Quer dizer o quê? Quer dizer, elas preferem estar do lado do patrão e lhes oferecerem péssimas condições de trabalho, sem materiais nenhum de segurança, não é? E ainda acham que estão bem. Não é? Por isso é que nós temos tido essa onda de contratação de pessoas sem experiências. Né? Quando nós falamos sobre não é, os cursos de formação, não é, para, não é, os funcionários, nós estamos a falar da integração. Não é? Quer dizer, em 2000, não é, em 2006, não é, em 2006 fazia-se muito cursos esses de integração, não é, independentemente da pessoa, não é, independentemente de que, não é, essa pessoa saiba falar bem o português ou não. As pessoas eram obrigadas sim a passarem para um curso esse de formação profissional, não é, para um curso esse, não é, de inclusão social, e que muitas das vezes não têm sido feitos ultimamente, não é? Tudo isso se perdeu, não é? As políticas vão mudando e as coisas vão piorando. O que está a acontecer exatamente aqui com o governo português? Não é? É claro que é necessário mudança, não é? Mas para que haja essa mudança não é preciso prejudicar os imigrantes, é preciso fazer com que esses imigrantes,
não é, nas primeiras fases estejam, não é, estejam em situação essa de, não cursos esses de integração, integrar essas pessoas antes de ingressarem para a área, não é, diretamente lidar com o idoso. Essas pessoas têm que passar por uma integração e muitas das vezes, não é, as empresas, o que é que fazem? As empresas dão aqueles bitoquinhos, não é? É como se fosse estão a dar formação, mas não estão a dar formação, estão a passar somente, quer dizer, ocupar, porque aquela única hora ou 30 minutos que eles dizem que estão a dar formação, eles também recebem do Estado. Eles recebem do Estado, por isso é que muitas das vezes, quando uma funcionária é convocada para passar naqueles pinguinhos de chuva que é, não é, 30 minutos, 45 minutos, não é, de ouvir aquelas pessoas a falarem, não é? O Estado também paga, então é preciso chamar a atenção a esse Estado, não é? Quanto à questão do tratamento dos idosos, não é? É necessário que haja vistoria, fiscalização nesses espaços, né? Eu há tempos fiz questão de fazer algumas denúncias. Eu não tenho medo de falar aqui. Fiz questão de enviar umas denúncias, a carta em determinadas instituições. Até hoje não recebi nenhuma resposta. Não recebi nenhuma resposta, como, por exemplo, recebemos a tua carta. Por quê? Porque muitas das vezes essas instituições ignoram os sinais, ignoram, não é, as denúncias, ignoram, não é? E são denúncias essas graves, onde não é muito desses idosos, às altas horas, né? Às altas horas são tratados como tal, não é? Eu vi aí o desabafo de uma senhora dizer que normalmente o trabalho nos lares, não é, começa às 6 horas da manhã, os banhos, não é? Essa instituição onde eu passei, não é? Essa instituição onde eu passei, olha, começa a meter assim um molho para cima, ok? Eu trago aqui uma colher. Essa instituição, uma colher grande. Essa instituição onde eu passei, não é? Os idosos eram obrigados a acordar às 4 horas para irem tomar banho. E o banho, não é? Esses idosos eram obrigados a fazer o quê? Não é? Não havia privacidade para os idosos. Quer dizer, eram postos 4 idosos, 5 idosos logo de uma vez na casa de banho, não é? E as funcionárias lá, a maior parte das funcionárias lá, não é? Que eu achei estranho, a maior parte delas são moçambicanas, são santomenses, não é? E são essas coisas que nós devemos falar, não é? Essa vontade de nós queremos fazer tudo, não é? Fazer tudo para agradar as pessoas e meter em perigo, não é? Os idosos, não é? Fica complicado. Fica complicado, então vamos prestar bem atenção aos sinais, vamos prestar bem atenção, porque esses idosos não são produtos. Se bem que muitas dessas empresas tratam esses idosos como produto, não é? É preciso, não é, que os funcionários, não é? Que os funcionários denunciem, não é? Essas empresas. Eu sei que muitas das vezes as pessoas têm medo de denunciar, senão vão perder os seus empregos. Porque tu também estás a ser conivente. Quando se deparas com uma situação dessa, tu estás a ser conivente, não é? Estás a ser conivente, não é? E muitas das vezes, quando eu me deparo com essas situações, eu prefiro, não é, meter a carta e sair fora. Eu prefiro pedir demissão e sair logo fora, não é? Quando uma pessoa sente a dor igualmente como aqueles idosos, não é? As pessoas têm que se retirar mesmo, porque eu não gostava que fizessem aquilo nos meus pais. Caso, não é, eu tivesse os meus pais no lar, talvez os meus não estariam no lar, porque eu não permitia isso, não é? Mesmo que a maior parte dos filhos não tivessem que apoiar ou cuidar, não é? Eu não permitia com que o meu pai ficasse num lar, né? E aquilo que eu tenho dito às minhas filhas, não é? Não é?
um dos dias, quando eu chegar nessa idade, não é, eu não quero estar no lar, não é, não quero estar no lar, eu quero estar na minha casa como uma dama de companhia, porque também muitas das vezes eu fui dama de companhia, não é? Fui dama de companhia, tratava era mesmo só companhia das idosas em casa, não é? Fazer leituras e por aí fora, não é? Fazer com que a mente da idosa ficasse, não é, ativa, não é? Como naquele tempo não havia assim muitos idosos com tantos problemas de demência, não é? Enfiados todos num canto, numa cama, não é? E enfiavam logo os comprimidos. Quer dizer o quê? Quer dizer que, não é? Quer dizer que no outro hora havia mais, não é? Havia mais cuidados. Hoje em dia já não há esses cuidados. Hoje em dia já não há esses cuidados. O que as empresas querem? Querem despachar os idosos. As empresas querem fazer com que os idosos, não é? Com que os idosos começam a ficar cada vez mais débil, não é? Com que os idosos ficam mais rápido, não é? Com demência para poderem, não é? Quer dizer, é muito triste, é muito triste. Isso que eu estou a dizer é real. É real. Se nós começarmos a ficar calado, nós vamos ser coniventes com essas situações, né? Quando nós falamos quando nós falamos sobre humanidade, não é? Quando nós falamos sobre os cuidados, é preciso que as pessoas prestem bem atenção. Não façam aquilo que ninguém, não é? Ou não faça, deixa-me só essa brincadeira também, já está, não é? Muitas das vezes, não é? Muitas das vezes nós, não é? Quando agimos dessa forma, somos coniventes. Vamos falar as coisas, vamos quando nós somos contratadas, não é? Nós temos que exigir. Pode levar, Leila. Nós temos que exigir, não é? Nós temos que exigir os nossos direitos, não é? Estou a falar em termos esses de material também de segurança. Ai, não, encontramos aquelas antigas já, as senhoras antigas da empresa, não é? Que se tornam donas. Mete mais um bocadinho. Eu não sei se já... Não sei. Mas eu acho que já. Mete só mais assim um bocadinho e diminui-se um bocadinho o volume. Não estou a conseguir. Muitas das vezes, quando nós somos contratados, não é? Nós temos que, não é? Na entrevista, fazer algumas perguntas em termos de material de higiene e segurança. Muitas das vezes as pessoas têm medo, não é? E quando não é, as pessoas não fazem essas perguntas, eles estão um pouco se lixando, você que sabe, porque sabemos nós que trabalhar com idoso, não é? A pessoa corre muito risco esse de contaminação, de doenças essas infecciosas e muitas das vezes, não é? Aquelas antigas, as vovôs antigas da casa e funcionárias, as mobílias, não é? As mobílias de casa, né? Querem fazer passar as pessoas que, não é? Todo o funcionário que passar por ali, não é obrigado a trabalhar como elas, sem materiais nenhum de segurança, não é? Sem nenhum pingo de responsabilidade. Rafael, não. E isso acontece quando nós olhamos aqui a essa estatística, não é? Essa estatística aqui, não é? Quando nós falamos 75%, não é? Dos idosos têm problema de demência, é pouco, não é? 75% é pouco de idosos com problemas de demência, né? E aquilo que o outro, não é? O outro senhor candidato, não é? O outro senhor candidato teria dito que caso ele for presidente da República, não é? As pessoas que sofrem não é, de problemas esses de demência não terão nenhum cêntimo, não é? Nenhum cêntimo em termos esses de apoio social, não é? Muitos desses idosos, não é, têm a reforma muito
muito baixa, né? Muitos desses idosos têm a reforma muito baixa, não é? E o que é que acontece? O que acontece são esses tratos que são dados em determinados lares, né? Muitas das vezes isso acontece no silêncio da madrugada, senhores. Vamos prestar bem atenção aos sinais, né? Não podemos ser coniventes, não é? com as atrocidades que acontecem. Não é? Eu vou só entrar aqui, não sei se eu consigo, não é? Não sei se é aqui ou aqui, não é? Não sei se é aqui, não sei. Deixa-me lá. Deixa-me só ver aqui um bocadinho para eu trocar aqui um bocadinho essa, não sei se é esse, né? Não sei se é, não, é este o outro. É este. Vamos entrar aqui nas atividades de contenção. Leiam só para vocês poderem entender também, leiam só, não é? Nas atividades de contenção. Eu sei que muita gente está a assistir isso, não é? Mas assim, tipo, como se fosse não está a ver, não é? Olhem só por isto. Isto também é uma questão não é, de fiscalização. De fiscalização, é aquilo que eu já teria dito, muitas das vezes essas técnicas que se dizem técnica, não é, não é, que estão à frente dessas instituições, muitas delas não têm formação para esta área, muitas delas, não é, acabam por cair aí de paraquedas. Por quê? Porque existe também, não é, quando o Ventura fala de corrupção, não é, em vez de ele tratar da corrupção de Portugal, quer ir tratar da corrupção da casa do vizinho. É aquilo que os nossos avós diziam, não é? Antes de tu ir varrer para a casa do outro, primeiro tens que varrer a sua. Não é? Esse compadrio que existe dentro dos lares, esse compadrio que existe, não é? Que existe de todas as formas aqui, no que diz respeito sobre a direção dos lares, não é? Sobre a responsabilidade dos coordenadores, dos presidentes, dos provedores, dos gestores, não é? Das supervisoras, não é? Que muitas das vezes quando uma funcionária vai de férias ou quando um dos funcionários está de baixa, eles trazem os seus filhos para ocuparem essas áreas, não é, do funcionário que foi de férias, não é? Traz a nora para ocupar quer dizer, é um business que existe aqui, não é, onde, não é, só eles é que entram, já ninguém mais entra. Então fica complicado. E a maior parte desses senhores, não é? A maior parte desses senhores tem privilégios esses que os funcionários que dão a carga, não têm. E isso acontece, não é? Este post que está aqui, esse post que está aqui, não é? Fala dos idosos, para não chatearem ninguém, né? Como amarrar idosos faz parte da rotina invisível dos lares. Atenção a isso, e isso é uma realidade. Muitas das vezes, mesmo que tenha uma funcionária com capacidade de inverter a agitação do idoso, eles não permitem. As coordenadoras, as supervisoras de nariz empinadas, mas não sabem fazer nada, não é? As gestoras, né? Muitas das vezes elas têm tendência de impor, não é? Essas situações. Porque há idosos que estão muito bem da cabeça. Há idosos que noutra hora eram idosos esses muito mexidos,
Eu estou a dizer em termos esses de não querer esperar com que a morte venha a ter com ela, né? Há idosos que gostam de andar um bocadito pelo jardim, que gostavam de andar um bocadito pelo jardim. Há idosos que gostam de conversar, não é, com outros, não é? E muitas das vezes não são permitidos. E a forma em que muitos deles também são retirados das mesas depois do almoço é como se fosse, não é, estão a viver numa cadeia. E isso acontece nos lares. Há idosos que ainda estão bem em sã consciência quando se deparam com algumas atitudes de algumas auxiliares ali já antigas, né, as mobílias de casa. Muitas das vezes esses idosos têm tendência de rebater. E quando, não é? É isso que vocês sabem fazer, não é? É isso que vocês sabem fazer, não é? É isso que vocês sabem fazer, somente denunciar as lives. É isso que vocês sabem fazer, porque eu estou a tocar lá no sítio. Aqui tem técnicas, aqui tem direitoras aqui de lares. Aqui tem técnicas diretora de lar. E é isso que muitas das vezes vocês fazem. Porque isso são questões esses de fiscalização, falta de fiscalização nos lares. Falta de fiscalização nos lares, não é? Essas contenções, lençóis amarrados, ligaduras, grades e por aí fora, ainda há idosos que estão em condições de locomoverem-se, ainda, não é? Há idosos, esse, deixa-me lá ver aqui, não é? Ainda há idosos que podem, não é, se movimentarem na hora do almoço, saírem um bocadito da mesa, não é? Fazerem digestão, e muitas das vezes esses idosos são levados a ferro, não é? E muitas das vezes, não é, muitos desses funcionários são coniventes, não é? E é uma questão, não é, de fiscalização. O porquê que essas lives, não é, são denunciadas? Porque a maior parte desses portugueses que se deparam com isso, não é, são coniventes com certas situações que acontecem, não é, nos lares. Nós não temos medo de falar sobre isso. Nós não temos medo, nós não podemos ser coniventes com as questões que nos passam à frente. Nós não podemos estar, não é, a engolir a seco. Nós não podemos compactuar com essas situações, e é isso que acontece, não é? Esse truque que muitas das vezes as supervisoras arranjam, não é, para justificar uma coisa que não é bem verdade, não é? Amarrar o idoso, lençol de contenção, ligadura de contenção, não é? Levantar a grade e por aí fora. Muitas das vezes há idosos que têm consciência, há idosos que conseguem, não é, se locomover de uma forma não é, segura, sem depender, não é? Muitas das vezes são essas, não é, supervisoras que fazem com que esses idosos começam a decair, não é? Começam, não é, a cair em depressão. Por quê? Porque não são lhes dado espaço, não é? Vê-se logo quando terminam as refeições o que acontece, não é? São retirados todos, não é? De qualquer forma da mesa, né? E isto não é normal, nós estamos a lidar com seres humanos, não estamos a lidar com um produto, né? Nós não estamos a lidar com, nem que for animal aqui, existem leis que protegem os animais, né? Existem leis que protegem animal, não é? E que muitas das vezes tem mais valor do que propriamente as leis que, não é, protegem os idosos. Os idosos estão a Deus dará. Os idosos aqui em Portugal estão a Deus dará. Então vamos prestar bem atenção.
Vamos prestar bem atenção aos sinais, o que acontece. Vamos prestar bem atenção o que está a acontecer. Será que nós queremos ser coniventes com essas atrocidades? Porque são atrocidades, umas por cima das outras. Não é? E a pergunta está aqui exposta, não é? Especialistas alertam que esses atos não trazem benefício nenhum para o idoso. Só faz com que o idoso, não é, comece a decair mais, cada vez mais. Só faz com que o idoso caia em depressão. Ainda mais quando, não é? Ainda mais quando o idoso não recebe visita, não tem chamadas de parente, não tem chamadas do neto, não tem chamada de ninguém. As coisas só pioram. Então vamos prestar bem atenção. Este também é um desabafo que eu trouxe aqui, não é? Para que as pessoas então possam analisar, para que as empresas também possam, não é, se reorganizar em termos não é, em termos esses das áreas, não é, das áreas que devem ser ocupadas, não é? Este ciclo vicioso que muitas das vezes essas empresas têm tido, não é? Contratar uma auxiliar para cuidar do idoso, a auxiliar vira senhora da limpeza, a auxiliar vira, não é, a mulher da lavanderia, vira a cozinheira, vira auxiliar de cozinha, vira, não é, auxiliar que retira as louças, não é, ao mesmo tempo também vai mudar as fraldas do idoso, não é? As minhas experiências tidas, não é, há tempos atrás, as minhas experiências, não é, e o conhecimento que eu obtive diante da formação, não é, não diz isto, né? Nós somos apenas auxiliar para poder estar com o idoso, poder atender, não é, o idoso diretamente, não é? A mulher da limpeza fica na limpeza, a mulher da lavanderia fica na lavanderia, né? A tirar as toalhas, ou mover, ou limpar, não é? É da responsabilidade das mulheres da cozinha, e que muitas das vezes têm sido trocados ou invertidos os papéis, e isso fica complicado. Quando nós analisamos aqui, não é, essas situações, não é? É para, não é, as pessoas começarem a aprender, não é, a reclamar. As pessoas devem começar a aprender a reclamar, não é? Nós, quando somos contratadas, não somos, não é, empregadas de limpeza, nós não somos, não é, pessoas contratadas para ir limpar os vidros, nós não somos contratadas para ir lavar as casas de banho, nós não somos, não é, nós não somos, como é que eu vou dizer, não é, nós não somos empregadas para engomar, não é, nós estamos ali, nós nos formamos, nós temos as nossas formações para atender diretamente, não é, as pessoas, não é, as pessoas, não é, e isso tem estado, não é, a ser levado por outros campos. Nós não somos diarista, a não ser que seja, não é, a pessoa, não é, arranjar umas horas, não é, por questão essa de dinheiro no outro sítio, e a pessoa obrigatoriamente vai fazer em particular, não é? Dentro das instituições tem sido um insulto, não é, para esta área profissional, confundir as auxiliares com empregadas domésticas, confundir as auxiliares com mulher da limpeza, confundir as auxiliares, quer dizer, não é? Quer dizer que, não é, nós não temos, quer dizer que nós não temos proteção como funcionários auxiliares, nós não temos proteção, né? Quero eu dar também aqui mais um retoque aqui, não é? Ouvi aí o desabafo de uma senhora que disse que os banhos começam às 6 horas da manhã.
não é? Nesse sítio é onde eu me demiti, eu tive não é? Eu tive que sair, não é? Tive que sair, é que lá os banhos dava-se às 4 horas, os idosos a gritar porque a dona do lar ou a dona da instituição meteu câmeras para todo lado, não é? Caso os funcionários não levantarem ou não começarem a dar banho às 4 horas, eles estão a acompanhar tudo nas câmeras a partir de casa, não é? Como se fosse os funcionários não têm direito ao descanso, não é? Há sítio onde os funcionários não têm espaço para poderem descansar, estão a ver naquelas horas ali entre as três das madrugadas, 4 horas, os funcionários não têm direitos. Então é preciso, não é, que venham também analisar, mudar essas leis para que, não é, os idosos também sejam bem cuidados, né? Quando nós falamos sobre a segurança, é preciso que o funcionário esteja bem, não é? Esteja bem de cabeça para que ele possa também ajudar o outro, né? Qual é o papel da auxiliar? O papel da auxiliar não é tratar unicamente do idoso, tratar diretamente do idoso, não é? Principalmente à noite. Qual é o papel da auxiliar à noite? Não é? É unicamente, não é, para com o idoso, não é? E isso tem sido desagradável em muitos desses lares, em muitos desses estabelecimentos. Esquecem-se que nós estamos aí apenas para os idosos, não é? Esquecem-se. Como é que é possível dois funcionários à noite a cuidar da instituição, né? Como é que é possível esse funcionário ainda ir lavar a louça das 15 horas, não é? Como é que é possível esse funcionário, não é, ir fazer a sopa? Olha, há sítios horrorosos onde eu já passei. É que a alimentação, não sei como é que é possível os familiares não se preocuparem muito, não é, com as visitas dos seus pais, não é? Há idosos, na hora de dormir, bastar mijar uma vez, não é? Já não lhe é permitido lhe meterem outra fralda, já não é permitido lhe trocarem os lençóis, ele é obrigado a ficar com os lençóis até de manhã. Então isso é complicado. Para quem passou, não é, a fazer formação, não é, foi bem instruída por pessoas essas com conhecimento, pessoas essas, não é, formadas, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, médicos, não é? O que nós aprendemos na formação é que a momento nenhum nós devemos trabalhar sem os equipamentos de segurança, de higiene e segurança. A momento nenhum nós devemos, não é? A momento nenhum nós devemos compactuar com a casa. Quando existir situações como esta, nós devemos sim comunicar às instituições alguma coisa que não está bem, não é? Para quê? Para não meter em perigo esses idosos. E isso acontece muitas das vezes. Tenho pena de dizer isso, porque quem tem formação profissional não se submete a isso, não se submete a sacrificar os outros, não se submete a compactuar com esses crimes, porque são crimes que deveriam ser sinalizados. São crimes, não é? São crimes que precisam ser sinalizados. O idoso não pode gritar, quer dizer, o idoso não pode espirrar, não é? As pessoas são obrigadas a meterem o idoso em contenção. Contenção significa o quê? Está aqui, leiam aqui o texto que está cá em cima, né? Tudo por nada é meter o idoso na contenção. Precisamos, quer dizer, metem ele em segurança, vai deitar o idoso, levanta a grade, amarra o fulano, porque senão, não é? São essas coisas que são desumanas, que muitas das vezes ninguém fala, né?
E quando nós olhamos aqui nas políticas, não é, nas políticas desses governantes, não é, são políticas essas que deixam vago. Pode desligar aí. São políticas essas que deixam problemas como este no vazio, não é? A segurança dos idosos, a proteção dos idosos, né? Falamos tanto da proteção do idoso, falamos tanto, não é, de salvaguardar a vida desses mais velhos, mas no fundo não funciona. Não funciona. Quando nós resolvemos fazer uma denúncia, muitas das vezes nós somos vistos como pessoas essas não gratas. Não, nós queremos o bem daquelas pessoas, não é? Nós queremos o bem daquelas pessoas. Quando nós falamos sobre alimentação, muitas das vezes a refeição, que não tem nada a ver com certos idosos, quer dizer, um idoso que ainda tem condição de fazer mastigação. Olha, vocês são bandidos, vocês. TikTok, vocês são bandidos. Vocês e os vossos, não é, denunciantes, vocês são bandidos. Não é? Muitas das vezes isso acontece. Muitas das vezes não é, nós não somos tidos nem achados quando nós falamos sobre isso, né? Quando nós falamos sobre isso, o que é que acontece, não é? Dentro dessas casas, o porquê que esses idosos, muitas das vezes as pessoas usam ali coisas que não têm nada a ver, né? Dizer que a maior parte dos idosos, se não recebem parentes ou filhos, é porque não é, eles maltrataram os filhos, porque não cuidaram dos filhos, não é? Isso são conversas essas para o boi dormir. E é triste. Nós vivemos em um país, não é? Um país, não é, que muitas das vezes deixa a desejar, não é? Deixa em mão alheia a vida dos idosos, muitas das vezes, né? Falamos tanto do país da Europa, mas muitas das vezes nesse contexto, esse país da Europa está atrasado. Está atrasado por quê? Qual é a solução que não é, eles arranjaram para que certos idosos pudessem ser cuidados? Os lares. De quem são esses lares? De quem são esses lares? O porquê que tem havido muita facilidade de abertura de tantos lares? O porquê que muitas das vezes pessoas essas com experiências profissional e cursos de formação, né, são-lhes dificultado abrir um espaço como este? Porque existe aqui uma onda de favorecimento, né? Eu tive aqui N situações essas, não é? De pedido de abertura de estabelecimentos, que até hoje, não é? A minha criança hoje em dia, daqui a bocadinho vou ter netos. Então é preciso que, não é, este governo, não é, venha, não é, como é que eu vou dizer? Venha, não é, tomar conta, não é, dessas situações. E são situações essas muito complicadas. E muitas das vezes são denunciadas, muitas das vezes as pessoas, as tais instituições não respondem, as tais instituições não dão importância. Cartas enviadas, não é? Cartas enviadas com o relato, não é? O relato das horas que os idosos são-lhes dado banho, alimentação. Às vezes, a auxiliar que está tratando o idoso é obrigada a sair do segundo, terceiro andar para ir lavar a louça do rei de chão. E são essas coisas que as instituições não conseguem perceber, não é? Que uma auxiliar é uma auxiliar, não é? Uma auxiliar de limpeza é uma auxiliar de limpeza, não é? Uma auxiliar de lavandaria é de lavandaria, não é? Uma auxiliar da cozinha é da cozinha, não é? E uma
uma auxiliar para o idoso é somente para os idosos, está preocupado com o idoso, né? Quanto à questão do perigo, caso, não é caso, quer dizer o quê? Quer dizer que muitas das vezes a auxiliar, não é, que está no segundo andar é obrigada a sair do segundo andar para ir limpar o chão do rei de chão, não é? E limpar as casas de banhos, como se fosse, não é, a empregada da limpeza das casas de banhos. Né? A falta de higiene para com os cuidados dos idosos, não é? Quer dizer, nós saímos em todas essas áreas, não é? Lavar as sanitas, o chão, não é? Depois viemos segurar na comida do idoso, não é? Isso não é permitido, isto é crime. Isto é crime. A Segurança Social sabe muito bem que tem havido muitas denúncias dessa, e a Segurança Social está pouco se marimbando. Então não venham tipo, se assustar com essas notícias que saem, não é, na televisão. E muitas das vezes essas notícias são camufladas. Muitas das vezes essas notícias que passam por aqui são selecionadas. Só se fala aquilo que eles querem falar, não é? Não falam da realidade profunda, não é? Das humilhações, do sofrimento que os idosos passam por esses lares. Isto não é estranho, essas notícias que estão aqui não é estranho, então vamos prestar bem atenção, não é novo. Não é novo. Essas técnicas que se tem aí nessas instituições, sem informação nenhuma, sem técnicas nenhuma, não é de trabalhar diretamente com o idoso. Essas supervisoras que caem de um dia para o outro, de papagaio, de paraquedas, essas supervisoras, né, que só sabem gritar. Quer dizer, quando vejam o patrão, não é? Quando vejam o patrão, não é? A vida dele é altazanada, a vida do funcionário, não é? A vida do funcionário como se fosse, não é? Ela está a fazer bom trabalho, é como se fosse, quer dizer, os gritos dela interromper a atividade de quem está a fazer. Por isso é que nós vamos ter idosos, não é, nas mãos, não é, de pessoas que não deveriam cuidar de idosos. Por isso é que nós vamos ter, não é, sempre idosos esses amarrados em determinados espaços. Por quê? Porque a maior parte desses funcionários não querem ter muito trabalho. Não querem ter muito trabalho. Não é? É aquilo que eu já teria dito, um funcionário deveria estar, não é? Deveria ter no seu currículo técnicas, línguas humanidade. Quando se fala línguas humanidade, não é só no papel, mas não é reativar, não é, esse contacto juntamente com a sociedade, não é? Trabalhos esses manuais, nós éramos obrigados a fazer trabalhos manuais, porque era somente, não é, para as auxiliares, não é, formadas para trabalhar diretamente com o idoso nas horas vagas, dinamizar o dia a dia do idoso, dinamizar, não é, as tardes do idoso, dinamizar, não é, movimentar com o idoso nas horas essas mais fracas, não é? E ultimamente não tem havido essas dinâmicas, não tem havido por quê? Porque não é como se fosse um matadouro. É como se fosse um matador, né? Vão ter que me desculpar, tive que trazer mesmo aqui essa live, não é? Eu sei que estão a pedir restrições aqui na minha live, eu sei que estou a tocar bem nesse assunto, não é? E muitas das vezes são essas pessoas que ficam aí a assistir, não é?
que são técnicas forjadas, não é, dessas áreas, né? E que se sentem incomodadas, né? Como é que é possível alguém que não tem experiência nenhuma quando, não é, faz uma entrevista em alguém que tem capacidade, que tem, não é, que tem perfil para aquela área, não é? Ela olha na tua cara, quer dizer, não é, numa entrevista ela dá conta que tu és muito mais que isso e ela te corta as pernas. Quer dizer o quê? Quer fazer, não é? Quer fazer com que, não é, você esteja aí dependente dela. Por quê? Porque você trouxe toda a bagagem, porque a pessoa em si trouxe a bagagem. Eles não querem essas pessoas que têm bagagem, não é? Por isso é que muitos dos lares têm estado, não é, desta forma, ao abandono. Não é? Abandonam os idosos, esses maltratados, não é? Muitas das vezes os filhos não são, não é? Não são lhes deixados entrar na hora que eles querem entrar. Não é? Continuem aí a restringir a live. Vocês são bandidos de todas as formas, não é? Muitas das vezes, não é? Muitas das vezes os filhos não são Sim, pode ser. Isso é o quê? Para quem? Pô, vocês é que sabem. Muitas das vezes os filhos não conseguem entrar diretamente nos espaços onde os pais dormem, não é? As funcionárias mobília de casa, aquelas, não é, as tais, não é que ninguém pode lhes despedir, às vezes, não é? Andam as gritarias como se fossem histéricas, a gritarem de um lado para o outro, para o idoso, não é? E aquilo que nós acompanhamos às vezes, né? Presenciamos os puxão de orelha, a chapada na cabeça e por aí fora, né? E não é, muitas das vezes os nossos compatriotas ali, as nossas compatriotas santomenses, moçambicanas, que têm medo de perderem os seus postos de trabalho, são coniventes. São capazes, não é, eles preferem ficar do lado do patrão, não é, do que propriamente ficar do lado da verdade. E isso é complicado. É complicado. Por isso é que nós temos os idosos a Deus dará. Por isso é que nós estamos a confundir, não é? Estamos a confundir essa área. Quer dizer o quê? Quando nós somos contratados, as pessoas querem pensar que nós somos empregadas domésticas, querem pensar que nós somos, quer dizer, nós não temos nada a reclamar, não é? E ao longo dos anos eu aprendi a dizer não, a me dar valor, porque eu sou uma auxiliar, não sou uma empregada de limpeza, né? Se eu quiser trabalhar como empregada de limpeza, estaria a procurar não é como empregada de limpeza. Se eu quisesse trabalhar, né, como alguém, não é, na lavanderia, eu estaria, não é, a procurar, não é, na área essa da lavanderia. Se eu quisesse ser uma ajudante de cozinha, eu estaria a trabalhar como ajudante de cozinha. Se eu quisesse trabalhar como cozinheira, eu estaria a trabalhar como cozinheira, não é? Não é? Eu sei me dar o meu valor. Quando eu estou desempregada numa área como, não é, auxiliar, eu procuro, não é, outras áreas, porque eu tenho experiências em outras áreas. Se eu quiser também só trabalhar ao domicílio, eu também tenho formação para trabalhar somente no domicílio, não é? A trabalhar no domicílio, não é? Por isso é que nós temos, não é, as pessoas que passaram pela formação essa profissional antiga, não é? Um ano de formação profissional, 3 meses na altura, não é? A pessoa era obrigada a fazer 3 meses de estágio, não é? Obrigatoriamente, não é?
E as pessoas eram bem tratadas, as pessoas eram bem pagas, não é? Ultimamente está como está, essa onda da imigração, esse desespero das nossas manas, não é? De que eu faço tudo, lambo pata, lambo bico, lambo tudo, então faz com que, não é? As profissionais, não é? As pessoas que têm, não é, que têm experiência, não é, percam vontade de, não é, trabalhar novamente nessa área. E é isso que dá. Não é? Por isso é que nós vamos ter, não é, uma cambada de gente, não é, a trabalhar nesses lares. Não é? Quando não tem paciência, é amarrar o idoso. Quando não tem paciência, não é, é espetar um comprimido no idoso para dormir. Quando não tem paciência, quer dizer o quê? Quer dizer que, não é, essas pessoas com formação profissional não são bem valorizadas. Eu já não aceito assinar um contrato, não é, sem que eu possa meter não é, o preço do meu ordenado. Eu não aceito isso, não aceito ser contratada numa empresa, né? E eles me darem o preço do valor do salário dela. Não, eu sou uma profissional, eu tenho experiência, eu tenho formação profissional, então não é qualquer salário que eu devo aceitar, né? E essa confusão que tem tido aqui com as nossas compatriotas moçambicanas e santomenses, oh, minha gente, minhas manas, se aloquem, a minha avó dizia assim, se aloquem, né? Se organizem, porque, não é, nem tudo é válido. Nós já não estamos no tempo da escravatura, onde nós devemos aceitar tudo. Humilhação, nós já não estamos nesse tempo. Então vamos começar a nos organizar, né? Saber se dar valor, dar preço no teu trabalho. As pessoas têm que aprender a dar preço, né? Eu tenho que me valorizar, não me desvalorizar, como muitas das vezes as pessoas fazem. E é isso que acontece, não é? Este é mais um desabafo, mas sem esquecer aqui que eu fiz questão de denunciar, não é? De denunciar esses casos, não é? De denunciar a Segurança Social, não é? Para que então, não é, possam analisar, não é, possam fechar, quem sabe fechar essa casa, não é, porque é desumano acordarem os idosos às 4 horas para tomar banho e os idosos serem amontoados todos no mesmo momento para serem dados banho, não é, sem o direito de dizer que eu preciso estar, não é, numa condição de privacidade. Isso fica complicado. Quer dizer, como se fosse todos putos, estão naquelas casas, naquelas casas de rua onde as pessoas vão tomar banho gratuitamente, né? E isso é complicado. É desumano, é ver mais velhos todos na fila, não é, a serem postos de qualquer forma. Não há homem, não há mulher, não é? Por isso é que eu quis também aqui o número da Ana Leal para eu poder dar os endereços de certos estabelecimentos, porque não é, é desumano. Quanto à questão do espaço em si físico, não é, que o estabelecimento não está em condições, não é, os elevadores não estão em condições, muitas das vezes são espaços esses que ainda não terminaram as obras, mas já querem ganhar dinheiro com os idosos, não é? E muitas das vezes esses espaços são espaços esses, não é, de pessoas essas conhecidas que, não é, que têm conhecimentos dentro das juntas de freguesia, junto das câmaras municipais, não é? E isso fica complicado quando alguém vem a denunciar esses casos. Muitas das vezes essas pessoas não são dados, não é, a mínima atenção, né? E é triste quando nós acompanhamos essas humilhações, né? Caso o idoso não é fazer alguma necessidade, o idoso automaticamente já não tem direito a ser trocado a fralda, quer dizer, né? O idoso automaticamente é obrigado a dormir sem lençol, não é? A comida, então, meu Deus, então prestem bem atenção, não é? Não só, não é, prestarem atenção, não é, a esse, como é que eu vou dizer, a esse, não é, a esse flash, não é, ou a essa notícia aqui do Expresso,
mas façam mesmo visitas, não é? Façam visitas a esses espaços, não é? Para poderem ver com os vossos olhos, né? Existem muitos idosos com demências e não sei o quê. Existe, porque muitos deles entram bem ali, saem e acabam por ficar com problemas esses gravíssimos de demência, porque são maltratados, porque não são bem cuidados, porque a alimentação não é de uma pessoa que já não consegue mastigar, é a mesma alimentação que dão naquele idoso que ainda consegue comer um arroz com feijão, uma saladazinha, não é? Que consegue comer uma sopa, não é? Uma sopa, como é que eu vou dizer, não é, com legumes, não é, alguns idosos que ainda conseguem fazer a mastigação são tratados igualmente como aqueles que já não conseguem, não é, segurar uma colher por si só, não é? Muitas das vezes aqueles que também têm os seus ainda tem os seus movimentos de braço, muitas das vezes, né, são lhe dado a alimentação, quer dizer, não, o pão, por exemplo, há idosos ainda que conseguem meter uma manteiguinha no pão, não é, um fiambrezinho, um queijozinho, e esses idosos também são tratados igualmente como aqueles que comem somente as papas, e é complicado. É complicado, nós estamos a falar de coisas essas sérias. Muitas das vezes, esses idosos que entram, não é, nessas instituições, entram bem, conseguem fazer mastigação normal, mas são tratados de tal forma, quer dizer o quê? Quer dizer que metem o idoso na condição já de inútil, né? Um idoso, né, que é tratado dessa forma, não é? O que acontece? Não é? O que acontece mais tarde? Não é? Essa pessoa vai ficar sentada à espera da morte. Vai ficar sentado à espera da morte. O que lhe espera aí é a morte. Então fica complicado. Senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa, estou a falar dos deputados da Assembleia Portuguesa, prestem atenção, não é? As políticas sociais, principalmente para os idosos, não é? Proteção dos idosos, deve-se reforçar mais essa lei, não é? Essa lei, não é, deve ser reforçada para que não haja muitos abandonos, não é, não haja muitos abandonos de idosos, não é, para que não haja muitos idosos em lares, porque muitas das vezes em certos lares têm entrado idosos esses que ainda conseguem, não é, se manter, não é, nas suas casas com a ajuda de uma auxiliar. Quer dizer o quê? Quer dizer que, não é, 2 horas por dia ainda conseguem se manter, e são idosos esses que os filhos pegam logo, não é, porque não é, acham que os seus pais, não é, estão a ser um peso para eles, então são obrigatoriamente, não é, entupidos aí nos lares, não é? Eu digo que, não é, muitas das vezes não lidou muito bem com essas situações. Não lidou porque não gosto de ser conivente, não é? Não lidou muito bem com essas situações porque a mesma dor que eles sentem é a mesma dor que eu sinto no meu corpo. Então fica complicado quando alguém tem o coração diferente, fica complicado se manter ou dar continuidade das suas atividades em determinadas empresas. Não é? E isso é que deveria acontecer quando alguém, não é, presencia um crime como essa, não é? Ou como este, o melhor mesmo é as pessoas, não é, se retirarem e fazerem uma denúncia para que isso não seja, não é, uma atividade recorrente, não é? E muitas das vezes as pessoas têm tendência de ser conivente por ambição do salário, não é? As pessoas acabam por endurecer o coração, as pessoas não se comovem com o sofrimento de ninguém, não é? E isso é complicado. Isto é complicado. Nós estamos a falar não é, de vidas. As vidas também dos idosos importam, se bem que não temos a mesma tonalidade, não é, de pele, tom de pele, mas, não é? Diante da minha atividade fiz grandes amizades, grandes laços,
não é? Laços esses saudável, não é? Diante dessa minha atividade, não é? Formei aqui, não é? Formei aqui pessoas essas, não é? Pessoas essas de bom coração, pessoas essas que foram aprendendo também comigo, que não gostavam muito, não é, dos africanos, não é? E muitas das vezes eu me debati com essas pessoas, tentar fazer perceber, não é, que nós, os africanos, também somos amorosos, nós também, não é? Nós também somos carinhosos, nós também abraçamos, nós também demos beijo nos momentos esses, não é, de tristeza. Então, e é isso que muitas das vezes as pessoas não fazem a mínima ideia, não é? Não fazem a mínima ideia do que acontece, né? Estando nesta área, não é? Nós às vezes também fizemos o papel de psicólogos, psiquiatras, assistente social e por aí fora, né? Por isso é que eu costumo dizer eu sou tudo, né? Eu sou tudo nessa área, né? Nas horas escuras, por isso é que eu disse aqui o desabafo na madrugada da, das escuras, né? Na madrugadas escuras de um lar de idoso, não é? O desabafo na madrugadas escuras dentro de um lar de idoso, não é? Este é o título, não é, que eu resolvi trazer aqui, né? Porque existem muitos desabafos, muitos dissabores, muita saudade, não é? Por isso é que o português deveria, não é, deveria deixar de falar muito sobre saudade, porque, pelo visto, nem todos os filhos que deixam seus pais nos lares têm saudade. Né? O que eles querem mais é, né, se livrar dos seus idosos. Foram somente úteis quando, não é, os mesmos tinham saúde, quando eles conseguiam mais ou menos cuidar dos seus filhos, dos netos, não é? Quando eles conseguiam facilitar os filhos, não é? Na hora de ir buscar os netos, quando o filho não conseguia, não é, ir buscar o filho na hora certa, no momento certo, não é? Quem estava lá são esses idosos. Quando no momento de festas, não é, de família, não é, quem lá teve é essa idosa, preparar a mesa, preparar a família, juntar a família, não é? Ultimamente os filhos têm esquecido da base, têm sido muito egoísta nesse contexto, não é? É mais um que não é, que não sei se vai ser lembrado no dia 25 de dezembro, não é? O Natal, não é? Muitos deles, não é, vão esperar, vão desabafar no escuro, muitas das vezes, não é? Elas vão fazer questão de perguntar: o meu filho hoje não vem? Quando é que o meu filho vem? Muitas das vezes eles fazem esse tipo de pergunta. O porquê que o meu filho não vem? O porquê que a minha filha não vem? Ela mete a hipótese de que a minha filha não veio, não conseguiu vir me ver porque o genro proíbe com que a filha dela não venha ver a mãe. Mas muitas das vezes não é isto. Muitas das vezes é por falta de vontade dos filhos, muitas das vezes é por falta de vontade das famílias, muitas das vezes é porque os filhos querem se descartar, querem se livrar dos seus pais, né? Porque os nossos pais não devem ser só lembrados em tempo de festas, em tempos, não é, de termos uma boa comida na mesa, não é? Muitas das vezes os filhos só se lembram dos pais, não é, no momento da cozinha. Né? Muitas das vezes os filhos só se lembram dos pais no momento em que eles precisam de emprestar algo, não é? Como, por exemplo, dinheiro. Muitas das vezes esses idosos foram usados, né, para que os filhos pudessem fazer dívidas de compra de
habitação. Muitas das vezes esses pais foram usados, né, para que os filhos pudessem terminar a sua formação, o seu curso acadêmico. Então é preciso que cada um de nós, não é, possamos fazer aqui uma reflexão profunda, não é? É aquilo que eu já teria dito. Eu costumo dizer às minhas filhas, mesmo que um dos dias vocês tiverem as vossas vidas, a única coisa que eu quero é estar na minha casa com uma dama de companhia pelo menos 2 horas por dia. Não é? Não quero ser uma idosa tratada como se fosse uma idosa acamada. Não quero ser uma idosa, não é, como por exemplo, não é, eu quero ser uma pessoa normal em termos de vestimenta. Não quero passar o dia de pijama, não quero passar o dia de pantufa. Eu quero o meu cabelo arranjado, eu quero os meus batons preferidos. E eu faço questão de falar isso nos meus filhos, nas minhas filhas, e elas, não é, sempre disseram que, não é, nós não seríamos capazes porque nós soubemos exatamente como é que a nossa mãe é vaidosa. Então espero que, não é, que elas não sejam como outros filhos, não é? É mais ou menos isso, né? Eu não quero ser uma idosa de pantufa, não quero ser uma idosa de pijama, com mantas. Eu não estaria aqui para impedir a vida dos meus filhos, mas estarei aqui para, não é, levar a minha vida na normalidade. Mas tirem de cena esta ideia de me depositarem a um lado. Se bem que, não é, quando nós vivemos nesses países, não é, não se sabe o que pode acontecer, mas, não é, não se esqueçam de reforçar sempre isso nos vossos filhos, porque eles saberão exatamente, não é? Eu tive experiências muitas aqui de muitos idosos que não queriam estar, não é, em lar, não é? A primeira coisa que eles diziam: o dia que o meu filho me meter no lar, ali o meu filho, né? Aí o meu filho será o causador da morte. E muitas das vezes isso aconteceu. Muitas das vezes depois do idoso ser posto ou a idosa ser posta num lar, não é? Os idosos acabam por estar deprimidos. Os idosos acabam por adoecer e acabam por morrer de tristeza. E é isso muitas das vezes que acontece nos lares. Os idosos morrem de tristeza. Os idosos morrem de saudade. Os idosos morrem por falta de carinho. Os idosos morrem por causa, não é, de falta de amor. Amor entre pessoas. E muitas das vezes esses idosos, não é, em determinados lares são considerados apenas produto. E é isso que acontece. Espero que cada um de nós, não é, tenhamos consciência sobre a humanidade. Qual é a importância do amor? Qual é a importância do carinho? Qual é a importância do abraço? Qual é a importância da partilha? Qual é a importância da disponibilidade? E muitas das vezes nós temos tido pressa de tudo. Nós temos tido urgência.
Muitas das vezes nós não queremos atrasar. E eu aprendi que na vida devemos fazer um esforço para atrasar essa pressa. Ai, não, eu não posso atrasar do meu trabalho. Eu não posso perder o comboio. E muitas das vezes é necessário fazermos esse exercício. Quando perderes o comboio, não corre. É aquilo que costumamos acompanhar aqui. Muitas das vezes os filhos não têm tempo para os pais. E quando eles morrem, eles aparecem na hora da divisão dos bens, da herança. Eles choram nesta hora. Aqui deveria ter uma lei: quando os filhos abandonam os pais, os filhos não deveriam ter direito à herança. Há idosos aqui em Portugal e em outros países, não é? Que os filhos só teriam se juntado depois da morte. Isso é grave. A sociedade portuguesa está doente. Sociedade portuguesa está doente. Sociedade portuguesa é egoísta. Sociedade portuguesa não se importa com os seus idosos. Sociedade portuguesa despreza, maltrata, persegue, humilha os seus idosos. Hoje estou aqui para falar dos vossos idosos. E é mais ou menos isso. Ficamos por aqui hoje. Sem esquecer, não se esqueçam de se doar por 1 minuto, por 1 segundo também estarão a salvar vidas. Por uma falha de atendimento de chamada, estarão a meter em perigo essa pessoa que vem em busca de socorro. Não se esqueçam de se doar. Não se esqueçam de doar sangue também. Esta é uma rúbrica minha. Que aqui também é o espaço para o amor. Reflitam. Um bem-aja. Quem sabe, um até já. Beijinhos.